Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais um momento de meditação na palavra do Senhor e que essa palavra possa abençoar o seu dia. Estamos aí em um final de semana com um feriado prolongado, onde se comemora um feriado, uma data cristã. Nós temos aí no domingo a comemoração da Páscoa. Porém, nós queremos nessa oportunidade tratar um pouquinho este assunto e ver a maneira com que estamos lidando com esta data, se esta data está sendo representativa a um memorial cristão ou somente um tempo, um período comercial. E eu quero estar trazendo um texto bíblico onde narra muito bem este acontecimento na vida do povo judeu. Êxodo, capítulo 12, versículo 21 em diante. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que tiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para os ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, meus irmãos, nós conhecemos esse contexto onde o povo judeu passou por 400 anos, 430 anos lá no Egito e escravos sobre o jugo de Faraó. Porém, Deus levanta o libertador, Moisés, e juntamente a Moisés, Deus trabalha em prol da libertação desse povo. E nós conhecemos o período das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito. E a Páscoa foi um rito, foi um momento crucial da libertação deste povo, que aconteceu justamente na 10ª praga, onde o Senhor mandou que o anjo da morte passasse por toda a terra do Egito e ferisse com morte todos os primogênitos, desde as pessoas até os seus animais. Porém, Deus instituiu dessa forma que o povo iria ser protegido pelo sangue do Cordeiro, aspergido e marcado nos umbrais de cada uma das suas portas. E o que me chama a atenção é que neste momento, diante de todo este acontecimento, Deus não só orienta as pessoas ali que fizessem dessa forma para se protegerem, mas Deus determina isto ao coração do povo judeu como um memorial, para que no futuro, no momento onde o povo já estivesse instalado na terra da promessa, ali aconteceria novamente essa celebração da Páscoa e os filhos perguntando o que seria isso, que rito é este? Os seus pais ensinariam. Foi o momento onde o nosso Deus, com mão forte, livrou o nosso povo da escravidão. Olha que lindo nós vermos como Deus age e opera através de gerações. O Salmo 145 diz que o Senhor determina que uma geração contará às outras os seus feitos e os seus poderosos efeitos sobre todo aquele que segue ao Senhor e assim o obedece. Então nós vemos que em muitos momentos na trajetória desse povo, assim também na passagem do Jordão, sob liderança de Josué, a Bíblia diz que Deus determina que
cada um dos líderes das tribos tirassem do fundo do rio pedras e fizessem um memorial, para que quando seus filhos vissem ali aquele memorial e perguntassem o que foi aquilo, ali os seus pais iriam dizer que Deus ali operou um milagre e o povo atravessou o Jordão com pés enxutos. Então nós vemos, irmãos, que este é o momento de estarmos trazendo à memória da nossa família que Deus, o Deus poderoso, o Deus que levantou um povo, o povo judeu, para que fosse referencial entre as nações, agiu desta maneira com este povo. Porém, o que nós devemos tirar como lição nos dias de hoje e viver esse período de Páscoa? Será que é comprar chocolate para os nossos filhos, o ovo de Páscoa, a representar o coelhinho, pintar o rosto do coelhinho? Isso tem se misturado com festas pagãs, onde nós vemos o coelho como símbolo de fertilidade, nós vemos o ovo como uma nova vida, porém não traz nenhum entendimento e não nos arremete ao entendimento do que é realmente a verdadeira Páscoa. Nós vemos que o Senhor Jesus, no seu tempo, mais de 1000 anos depois deste acontecimento de o povo sair do Egito, os judeus ainda celebravam a Páscoa. Mas ali nós vemos algo culminante, porque a Páscoa, o Cordeiro Perfeito, todo este simbolismo já apontava e direcionava o Senhor Jesus, que seria o Cordeiro. Como João disse no capítulo 1 de João, ao ver Jesus, ele disse ao povo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos o Senhor Jesus como este Cordeiro perfeito, e o seu sacrifício, uma única vez, trouxe remissão a todos os pecados. Então nós entendemos que o Senhor Jesus passou por esses ritos. A Bíblia diz que os seus pais o levavam todo ano a Jerusalém para estarem festejando a Páscoa. E nós vemos um momento crucial antes de sua morte. Os discípulos preparam a Páscoa e ali o Senhor Jesus institui aquilo que nós hoje cristãos, nós celebramos. Não celebramos mais anualmente a Páscoa, o rito como os judeus, com pão asmo, com ervas amargas, vestidos de roupas para demonstrar cajado na mão. Nós estamos saindo desse jugo, mas nós já fomos libertos pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E o Senhor, neste momento, Ele parte o pão, Ele toma do cálice, do suco de uva, do vinho, e Ele diz ali que Ele não participaria mais daquele momento até aquele dia que nos encontraríamos com Ele nos céus. E hoje nós celebramos mensalmente a ceia do Senhor. O pão simbolizando a carne deste cordeiro que foi morto, o cálice representando o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, mas que nos trouxe essa libertação. Então a Páscoa, hoje nós revivemos e relembramos este sacrifício único e verdadeiro na cruz do Calvário, o Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Então, quem sabe neste final de semana você não possa sentar à mesa com a sua família, juntamente com os seus filhos, e contar essa linda história e talvez estar demonstrando esta maneira como um povo viveu este momento tão precioso, tão glorioso, uma libertação de uma escravidão, porém trazendo ao coração dos seus filhos o entendimento do que é a Páscoa. O passar por cima, que foi o que Deus fez. Deus passou por cima daqueles lares, daquelas famílias dos judeus e não feriu com morte ali. Quem sabe você não tem uma Páscoa para testemunhar aos seus filhos, um momento talvez de uma possível morte, mas Deus passou por cima com o anjo e realmente Deus protegeu e proveu vida à sua casa, à sua família, um testemunho, um memorial das bênçãos do Senhor sobre o seu lar. Mas não deixe de falar a respeito do Senhor Jesus, o nosso Cordeiro,
Cordeiro vivo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa deve ser a nossa conduta como famílias cristãs, de nós realmente entendermos que a Páscoa é um momento, é uma celebração e é um momento, um memorial, não simplesmente um período comercial de venda de ovos de chocolate que não tem nada a ver com todo o princípio cristão que rege a nossa fé e a nossa conduta. Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana abençoado, de descanso, porém de reflexão daquilo que é o Senhor Jesus, o que é o projeto de Deus sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Deus te abençoe, um grande abraço.